E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, a gente vai aprender como gerar renda com o que você já sabe, sem que seja necessário se tornar um influencer. Isso é voltado especificamente para pessoas que têm um mestrado ou que têm um doutorado, né? Até quem tem a graduação pode se beneficiar desse conteúdo. Por quê? Porque eu vou falar voltado principalmente para a academia. Então, eu preparei aqui algumas perguntas que vão nos guiar desde agora até o entendimento completo de como que a gente faz na prática para pegar esse conhecimento que foi adquirido ao longo de muito tempo, de muito esforço, de muito sacrifício e como transformar isso em renda de fato, né? Em dinheiro que cai na conta e sem exageros. Vale ressaltar isso, sem coisas ilícitas, sem promessas que vão contra ou que vão impactar diretamente na sua reputação de forma negativa, muito pelo contrário. Na verdade, são estratégias que vão ajudar você desde agora no trabalho que você tem, seja um autônomo, se você for uma pessoa que é um médico, que é um advogado, um profissional liberal. Esse conteúdo, né, que a gente vai falar aqui hoje, ele pode agregar também, aumentar o seu valor percebido para o seu cliente, o que pode também aumentar a sua receita na sua renda principal, na sua atividade principal. Bom, a primeira pergunta que eu separei para a gente conversar aqui hoje é: o que significa gerar renda complementar com o conhecimento acadêmico na prática? Isso significa o seguinte: primeira coisa que a gente precisa entender é como que o conhecimento ele se torna comprável. Como que as pessoas compram o conhecimento no mercado, né? Hoje falando fora do âmbito, fora da academia. É muito simples. Isso acontece quando a gente resolve um problema. Ou seja, as pessoas têm um problema e a gente tem um conhecimento e a gente vai juntar essas duas coisas, juntar a pessoa com um problema e juntar o conhecimento para resolver esse problema. Então, quando a gente fala de gerar uma renda complementar com a receita, é isso. Você vai pegar o conhecimento que você já tem, conhecimento que você adquiriu na sua graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, especialização, vai pegar esse conhecimento, vai transformar em um produto e vai colocar numa embalagem bonita esse conhecimento que você tem e oferecer para a pessoa que precisa dessa solução que você oferece. Porque professores e pesquisadores costumam resistir à ideia de monetizar o que sabem. Isso é muito interessante, sabe por quê? Infelizmente, na academia existe uma cultura que você não pode vender o conhecimento, o que é muito estranho, né? Porque se um professor não recebe, ele não dá aula. E não tem nada de errado com isso. O professor precisa e deve receber muito. Mas, de certa forma, ele está cobrando para poder passar o conhecimento. Ou seja, isso não é muito lógico. Mas é uma cultura que existe. E eu vi isso na prática. Eu não vim da academia. Eu vi isso de fora. Que a minha esposa, ela tem doutorado, tem 2 pós-doutorados. E ela viveu esse período inteiro, mais de uma década, quase 2, dentro da academia, e ela entendeu e viu e sentiu na pele que isso é real. E, infelizmente, é assim. Por isso que há essa resistência tão grande quando a gente fala sobre pegar um conhecimento, transformar ele em produto e oferecer para quem precisa. Isso vem lá de trás, isso vem... É muito maior do que a gente e isso se tornou uma crença muito forte. E para que você consiga pegar esse conhecimento e utilizar ele da melhor forma possível, você precisa quebrar essa crença. Porque isso não é um fato. O fato é, o conhecimento foi adquirido por você com muito esforço, com muita dedicação, com muita... Você abriu mão de muita coisa para poder chegar nesse conhecimento que você tem. E não existe nada mais justo do que você poder utilizar esse conhecimento em toda a amplitude dele para fazer o que você quiser com esse conhecimento, para você usar da forma que você quiser esse conhecimento, inclusive para que você tenha uma tranquilidade financeira maior, que você não seja dependente apenas de um piso estabelecido por uma categoria, mas que você possa definir por si mesmo qual é o saldo que você quer ter na conta no final do mês. É você que decide isso. Bom, terceira pergunta para ganhar a nossa conversa é: como seria a vida de um professor com uma renda complementar de 2.000 a 5.000 por mês? Eu acho bem específica essa pergunta, porque às vezes a gente pensa que, sem falar sobre valores fixos, né, que qualquer recurso
que a gente recebe, qualquer recurso que a gente tenha mais, a gente sabe que isso muda bastante coisa. Porque, de repente, tem um IPVA no começo do ano para pagar IPVA, IPTU. Se você tem filhos, tem escola, tem materiais, enfim, porrada de coisa. Agora, se você depender exclusivamente do recurso que vem mensalmente através de um emprego, seja CLT, seja de um concurso, você precisa fazer uma reserva e de repente viver muito abaixo, ou bem abaixo do padrão de vida que você merece viver, dado todo o conhecimento que foi adquirido e tudo que foi pago, toda a energia que foi gasta para adquirir esse conhecimento. E acho interessante que esse valor, ele veio nessa pergunta justamente porque não é nada fora do comum. Professores, mestres, doutores, pessoas graduadas que já trabalham, profissionais liberais, fazerem essa receita com um produto digital. Isso não é nada, meu Deus, muito fora da curva. Não, isso é bem comum. Só precisa saber como fazer. Mas isso é bem simples de fazer. Vou dar um exemplo prático. Hoje, a gente tem vários produtos, mas a maior receita vem da venda de e-books, de livros. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, sim, as pessoas compram e-books e, sim, o conhecimento que você tem, você pode transformar ele em um livro, né, diagramar ele bonitinho. Isso não é complicado. Ainda mais com inteligência artificial, isso é muito rápido de fazer. O último livro que nós fizemos da Natália, a gente levou menos de, acho que foi uns 5 dias ou menos para poder, desde a ideia até ele ficar pronto. Então, não é tão complexo, não é uma tese, não é uma dissertação e não é um TCC e você já fez tudo isso e conseguiu, então por que não conseguiria fazer um e-book? E aí a gente vende, porque a gente não vende um livro, a gente vende uma solução. Então isso é facilmente comprável, as pessoas compram por R$ 97,00, R$ 67,00. Então vamos colocar R$ 97,00. Se você fizer 20 vendas, já dá R$ 2.000, entende? Então, assim, não é nada muito fora da curva. É algo muito tranquilo e algo que é fácil de ver e de fazer na prática. Só precisa ter a direção correta. Pergunta 4. O que diferencia um professor que monetiza o conhecimento de um influencer ou de um coach? Acho muito interessante isso, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quando a gente fala sobre influencer ou sobre coaching, enfim, quando a gente fala sobre um conteúdo aprofundado, isso vai completamente... É completamente fora da curva. Por quê? Porque você não é uma pessoa que acha sobre um assunto, ou uma pessoa que é um entusiasta. Pô, você estudou, você tem um conhecimento profundo sobre o assunto e você tem autoridade. Ou seja, quando você traz esse conteúdo para a prática, quando você traz esse conteúdo em forma de produto, ele se diferencia. Por quê? Por causa da sua profundidade de conhecimento. E às vezes tem um espaço gigantesco de mercado aberto, porque as pessoas que estão nele não têm a profundidade de conhecimento que, de repente, você tem. Então você poderia, sim, estar tranquilamente vivendo e fazendo isso e tendo os benefícios de ter o seu produto, de ter o seu livro, de ter o seu curso. E com certeza seria muito fácil a decisão das pessoas por conta da profundidade de conhecimento. Isso é um diferencial competitivo gigantesco. Existe alguma evidência de que acadêmicos conseguem criar renda sem transformar-se em outra pessoa? Acho muito interessante que as pessoas acham que para você vender algo, para você vender uma solução, seja em formato de livro, seja em formato de curso, você precisa se tornar algo diferente do que você é. Quando, na verdade, o grande diferencial competitivo, ele vem de duas coisas. Primeiro, da sua profundidade de conhecimento. E o segundo é da sua identidade. Não existe na Terra outra pessoa que seja literalmente igual a você. Existem vários tipos de pessoas, sem dúvidas. Pessoas boas, pessoas ruins, mas nenhuma tem a história que você tem, passou pelas coisas exatamente como você passou. E isso se torna um diferencial único. Então não tem essa de você entrar, mas as pessoas do meu nicho... Cara, você pode e deve pensar
como se você fosse o seu nicho e não tentar se encaixar no padrão de outras pessoas, porque isso é uma cilada. Isso é cilada, Bino. Isso vai acabar dando errado. E pode ser que isso não dê o resultado esperado, principalmente porque a gente não consegue alcançar o êxito, o sucesso e também a satisfação quando a gente está tentando fazer algo parecendo com outra pessoa. Isso é um problema seríssimo e não tem necessidade de ir por esse caminho. É muito mais simples, é muito mais fácil, é muito mais leve se você fizer baseado em quem você é. Ponto. As pessoas, ainda mais nessa era de inteligência artificial, estão saturadas com conhecimento gerado por inteligência artificial, conhecimento certinho. Acho muito interessante que uma das coisas que mais tem viralizado hoje são conteúdos que claramente foram feitos por pessoas e não que tem aquela estética perfeita, que tem a escrita perfeita, mas que contém erros gramaticais, enfim, que o design está todo desajeitado, por incrível que pareça. Isso está fazendo muito sucesso. Por quê? Justamente porque as pessoas chegaram numa fase onde elas cansaram já de algo gerado por IA. E esse é o grande diferencial competitivo, porque você não precisa saber de inteligência artificial, você não precisa ser muito bom com a internet, não precisa ser muito bom com tecnologia. Não, você pode e precisa e deve ser você mesmo. Acho muito interessante que eu comprei um curso recentemente, que assim, eu realmente acredito, compro e vivo os benefícios, né, da gente viver essa vida onde a gente adquire conhecimento. E com certeza, eu acredito que você também pense dessa forma. Eu comprei o curso de um cara que ele não era o maior do nicho dele, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, estava começando agora. E ele era um senhor de idade assim, a forma de dizer, ele devia ter algo em torno de 60 anos, 60 e poucos anos. E, gente, esse cara, ele era muito rústico, vamos usar assim. Ele era bem à moda antiga, bem áspero na forma de falar. Eu achei muito interessante isso. Muito original. Ele não teve medo de falar o que pensava, não teve vergonha de ser quem era, falava um monte de coisa que, assim, não é o comum a gente ver as pessoas falando. E ele tava vendendo muito. E ele vendeu para mim. Por quê? Porque eu comprei a originalidade. Eu sei que ele pode ter todos aqueles defeitos que ficaram claros para mim que ele tem. Mas uma coisa eu consegui ver nele foi sinceridade. Então, se o serviço, se o trabalho, se o produto, no caso, se o curso dele não me atendesse, não me desse o resultado que eu esperava, eu não tenho dúvida de que eu teria de volta o ressarcimento daquele investimento que eu fiz. Porque ele tem esse compromisso com a verdade, porque ele foi verdadeiro na venda, no trato, em quem ele era. Então, eu não comprei por ele ser o melhor, eu não comprei por ser o mais barato, não era, mas eu comprei pela originalidade. E isso você já tem. Você só precisa ser você mesmo. Então você não precisa se tornar outra pessoa. Você pode ser exatamente quem você é. Inclusive, se esse conteúdo tem sido bom para você, se inscreve aqui no canal, porque assim, sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ter acesso a ele em primeira mão. Então ativa o sininho para continuar adquirindo o conhecimento necessário para transformar o conhecimento que você tem aí na sua cabeça ou na gaveta da sua escrivaninha, que é a sua tese, sua dissertação, em um produto e viver disso, ou simplesmente ter uma renda que pode complementar e te trazer melhor estabilidade de vida. Qual o primeiro sinal de que uma pessoa está pronta para criar um produto digital baseado no que sabe? O primeiro sinal é o diploma. Por que isso? Eu sei que tem muitas pessoas hoje que compram, por exemplo, trabalhos acadêmicos. A gente trabalha em um nicho onde a gente ajuda as pessoas a escrever a dissertação, a tese, o artigo científico. E a gente recebe muitas propostas das pessoas para que a gente faça entregue tudo pronto, que é algo que a gente é completamente contra. Mas a gente sabe que, infelizmente, as pessoas fazem isso. Que
elas buscam e que tem gente que entrega, que faz isso. Isso é um grande problema, porque aquele conhecimento, de repente, não foi nem sequer pensado pela pessoa. Ela não dá instrução nenhuma. É diferente de uma pessoa, por exemplo, que são no caso os orientadores, onde eles pegam um tema e falam, ó, você vai escrever sobre isso, você vai fazer dessa forma, dá todo o direcionamento, e aí vai lá, um subordinado vai lá e escreve o artigo científico e eles... Depois o professor ele verifica tudo que foi escrito e eles submetem o artigo. Isso daí tá tudo certo. A gente acredita que isso é completamente válido. Agora, quando a pessoa paga para alguém ir lá e fazer uma dissertação do zero, sem nada, só falar, ó, faz uma dissertação desse tema. E o cara vai lá e entrega para a banca para poder finalizar o mestrado dele. Isso não é o que a gente acredita, mas a gente sabe que existe. Agora, o que faz uma pessoa estar pronta é a chancela de que ela tenha o conhecimento. Então, principalmente se você tem qualquer tipo de diploma hoje, se você tem um diploma de graduação, de mestrado, de doutorado ou especialização que seja, você já tem o conhecimento necessário. Por quê? Porque você passou anos adquirindo conhecimento. Então, todo o conhecimento que você tem, ele pode ser utilizado para você transformar ele em algo prático que vai ajudar alguém a resolver um problema. Como você vai fazer isso? Aí existem diversas formas de fazer isso. Como que você vai extrair esse conhecimento de dentro de você? O primeiro ponto é você entender. É porque muitas vezes a gente não entende ou não aceita que a gente já possui o conhecimento necessário para poder ajudar quem está no degrau anterior. Então imagina que o conhecimento ele é uma escada de 100 degraus. Vamos fazer essa analogia. Se você está no degrau 3... você consegue estender a mão para quem está no degrau 1 e no degrau 2, correto? E a pessoa pode subir até o degrau 3. Então, ou seja, você já tem algo para ensinar. Ah, mas eu não tenho nada para ensinar para o cara que está no degrau 80. Você não precisa ensinar para ele. Você pode ensinar para quem está no degrau anterior. E isso não faz de você uma pessoa menor, muito pelo contrário. Você pode ajudar muitas pessoas. Quanto mais a gente sobe na escada do conhecimento, mais distante a gente fica das pessoas. Então a gente, quanto mais vai subindo, menos consegue entender, explicar e se conectar com as pessoas que estão nos degraus mais inferiores, que é uma boa parte da população. Por mais que a gente tenha acesso a muito conhecimento, que você já tenha muito conhecimento, vamos supor, que você seja formado em direito e tenha muito conhecimento nessa área, mas se for perguntar de repente alguma coisa para você sobre física, você não vai entender muito bem. Então na física você está no degrau 1, mas no direito já está lá em cima. Então todos nós temos nós estamos em degraus diferentes na escada do conhecimento. Então a gente precisa ter a humildade de reconhecer que a gente pode ser ajudado e que a gente pode ajudar pessoas que estão nos degraus inferiores. A outra pergunta é: como é possível criar renda com conhecimento acadêmico sem ter presença massiva nas redes sociais? Isso é extremamente possível porque você não precisa ter 100 mil, 200 mil, 300 mil seguidores para poder vender um produto ou para poder viver disso. A única coisa que você precisa é se comunicar da forma correta com as pessoas corretas, você resolve um problema e você se conecta com as pessoas que precisam resolver esse problema. Ou seja, resumindo, se você tiver 100 pessoas que estão interessadas no seu produto, que têm diretamente a necessidade que você resolve, você já pode vender para essas pessoas. Da forma mais prática, hoje um perfil com 300, 400, 500 pessoas, mas que estão diretamente ligadas com a solução que você oferece, já é mais do que o suficiente para você começar a vender o seu produto para essas pessoas. Então você não precisa de milhares nem de milhões de seguidores para poder ter acesso a essa receita e para poder fazer essas vendas. O que impede a maioria dos professores de dar o primeiro passo em direção a esse cenário? Bom, aqui ele falou de professores, mas a gente pode falar também de profissionais liberais, enfim. Por quê? Porque é basicamente
a mesma coisa. Basicamente, os medos são os mesmos. Quem que vai querer me ouvir? Que problema que eu vou conseguir resolver? É basicamente a mesma coisa. E talvez o que esteja te travando seja o sentimento de não ser suficiente. E por que eu tô batendo nessa tecla de novo? Porque, por incrível que pareça, ela é muito recorrente. E sim, você já tem o conhecimento necessário para poder viver isso e para poder ajudar essas pessoas que precisam de ajuda. De repente, o conhecimento que você adquiriu ao longo de anos, e isso na verdade é quase que uma regra, ele não é óbvio para a maioria das pessoas. Ele pode ser óbvio para você. E até assim, o óbvio precisa ser dito, justamente por causa disso, porque ele não é óbvio para todo mundo. Só que às vezes o problema não é a falta de conteúdo, é a falta de tradução. O que é isso? É muito simples. Você tem um conteúdo técnico, denso, que quando você vai falar com uma pessoa que está fora da academia, ela não entende o que você está falando. O que você precisa é pegar esse conteúdo e traduzir de uma forma que a pessoa entenda. É simples, esse é o ritual de tradução que eu falo dentro da comunidade, que é isso, é você pegar o conhecimento que você tem e torná-lo entendível para a pessoa que precisa daquela solução. Como que o método Rota, ele ajuda a transformar o conhecimento acadêmico em algo que o mercado entende e paga? O método Rota é um movimento que eu criei para poder ajudar pessoas que têm graduação, mestrado, doutorado a pegar esse conhecimento, traduzir e colocar no mercado para resolver o problema de alguém. Ou seja, tirar esse conhecimento da gaveta e colocar ele em uma vitrine. O que é uma vitrine? Vitrine é um lugar onde você expõe os produtos para as pessoas escolherem e comprarem. Ou seja, vai pegar esse conhecimento que você tem e colocar ele em uma vitrine. O método Rota, ele ajuda passo a passo até isso acontecer, desde a extração do conhecimento que você tem, a tradução, como você vai construir, seja em formato de e-book, em formato de curso ou de mentoria, e como você vai disponibilizar isso para a pessoa comum, vamos chamar assim, para a pessoa que está fora da academia e que o seu produto resolve. Existe algum tipo de conhecimento acadêmico que não pode ser monetizado? Isso é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque, assim, praticamente todo o conteúdo que é gerado dentro da academia, ele pode ser sim monetizado. Lógico, tem uns que têm mais demanda e uns que têm uma demanda menor. Mas eu acredito que exista demanda para todos os tipos de conhecimento que forem gerados. Única coisa e o único trabalho que a gente tem é de ligar o conhecimento que a gente tem com a pessoa que precisa receber esse conhecimento. Ou seja, o conhecimento já tem valor. Agora nós vamos descobrir para quem esse conhecimento tem valor prático e como fazer essa pessoa entender que aquele conhecimento é para ela, a ponto de que ela vá adquirir de você a solução. E olha, assim, existem áreas que são mais óbvias, como a gente vai falar, por exemplo, de nutrição. É muito óbvio. Ou marketing, por exemplo, acaba sendo muito óbvio, mas, por exemplo, pedagogia. Quem tem um conhecimento, quem é o professor, ele tem um conhecimento hoje que o mercado precisa bastante, que é o quê? Hoje, as mães têm tido cada vez menos conhecimento, menos entendimento, menos sabedoria para poder ensinar os seus filhos dentro de casa. Coisas básicas. Então, assim, coisas que você aprendeu dentro da faculdade. Então, você pode ajudar essas mães, seja com e-book, com alguma coisa, que vai ajudar elas a pegar essa criança e ensinar o que precisa ser ensinado. Desde que seja ler, escrever, detalhes simples, coisas simples. Ou simplesmente um conteúdo que vai ajudar as mães a deixar os filhos entretidos, porém em um processo de aprendizado. Enquanto eles se divertem, eles aprendem. E quem melhor para ensinar isso ou para oferecer essa solução do que um pedagogo? Então, assim, existem áreas que são mais óbvias e áreas que são menos óbvias, só que o lado positivo é que o menos óbvio tem menos concorrência. E isso é muito poderoso. Por quê? Porque se não tem concorrência, você consegue ir muito mais rápido e muito mais longe, porque você está correndo sozinho. Não tem ninguém para correr do lado, não tem ninguém para contornar, ou tem poucas pessoas. Então, se a sua área não for muito concorrida, isso não é de fato um problema. Na verdade, isso pode ser um ponto muito positivo. Agora eu quero pedir para você compartilhe esse conhecimento, compartilhe esse vídeo com aquele colega que você sabe que precisa também ouvir essa mensagem, que também trabalhou como você, estudou como você, se dedicou como você e que talvez hoje não receba o reconhecimento que
merece, dado todo o esforço que foi despendido até aqui. E por que eu digo isso? Porque o reconhecimento, ele não fala sobre você ter um nome em um artigo. Isso é um reconhecimento? Sem dúvida, é um tipo de reconhecimento. Mas o reconhecimento do adulto, ele é feito com dinheiro na conta. Esse que é o reconhecimento do adulto. Porque de que adianta? E eu falo porque a gente, olha, tem uma história muito interessante que a gente foi no shopping para poder um evento que tinha, e aí a gente foi na praça de alimentação no intervalo para poder almoçar. E aí dentro, um atendente do McDonald's, a minha esposa reconheceu ele. E ele tinha um mestrado, salvo engano, pela Universidade Federal daqui do estado que a gente mora. Então, a pessoa tinha um mestrado, tinha graduação, tinha mestrado em Universidade Federal e estava trabalhando como atendente no McDonald's. Nada contra, é uma profissão justa. Só que eu te pergunto, será que esse é o tipo de reconhecimento que uma pessoa que chegou nesse nível de dedicação merece pelo conhecimento que tem? Você pode pensar, mas ele pode ser o gerente da unidade. Não, não era, ele era um atendente da unidade. E aí que está o ponto. O ponto é, o reconhecimento de adulto ele não vem com assinaturas em artigos científicos ou nem com diploma, de fato. Ele vem com dinheiro na conta. E eu te ajudo a pegar esse conhecimento e transformar ele em um reconhecimento digno e justo daquilo que foi conquistado até aqui por você. Qual que é o papel da carreira acadêmica dentro desse modelo de renda complementar? Eu acho muito interessante que quando você já tem uma carreira acadêmica, que você já está trilhando, já está dentro desse caminho, seja como pesquisador, seja como professor, seja como... Enfim, se você já está na carreira acadêmica, nada te impede, perceba, nada impede você de pegar esse conhecimento e transformar num livro. Todo o conhecimento que você teve até aqui. Por que não? Wellington, mas eu não sou a pessoa que desenvolveu um método completamente diferente e etc. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem um monte de idiota escrevendo livro. Tem um monte de pessoas que não têm o mínimo de embasamento escrevendo livros. E vendendo e multiplicando o conhecimento que foi criado da fonte da cabeça dela. Quanto mais você que já estudou, que já trabalhou, que já conquistou, por que não pegar esse conhecimento e transformar em um livro falando a respeito da sua perspectiva dessa questão, desse conhecimento? Então, cada um pode ter 50 pessoas dentro de uma sala. Cada um vai absorver o conhecimento de uma forma individual, porque a gente usa as experiências lá do passado para dar significado hoje no presente. E cada um viveu um passado diferente, teve experiências diferentes, teve influências diferentes e, consequentemente, conseguem de um mesmo conteúdo extrair realidades diferentes. Perceba quando eu digo realidades, é pontos de vistas diferentes sobre o mesmo assunto. E, de repente, o seu ponto de vista sobre determinado assunto pode transformar e ajudar a vida de uma outra pessoa. Então, sim, é completamente válido pegar esse conhecimento a partir da sua perspectiva e trazer esse conhecimento para o mundo e dar acesso às pessoas. Isso pode ajudar muitas pessoas e, consequentemente, o reconhecimento ele acaba caindo na conta. Isso é quase que uma consequência. Eu sei que talvez você já tenha ouvido muito falar isso, que é só você estudar que o reconhecimento vai cair na conta, mas na prática você viu que as coisas não foram muito bem nesse passo e que você precisou dedicar mais do que só apenas conhecer para poder ser reconhecido de fato. E na prática, como que seria a rotina de alguém que já encontrou esse equilíbrio entre a vida acadêmica ou entre o seu trabalho e essa renda complementar no digital? É muito simples, não exige tanta dedicação. Claro, é um projeto novo, de repente você não tem nenhum conhecimento dentro dessa área de escrever um conteúdo, transformar esse conteúdo que você tem em um método, transformar em um livro e oferecer para as pessoas, mas não é algo que tende a despender muito tempo, porque com poucas horas por dia ou poucas horas por semana, você consegue pegar esse conhecimento e transformar ele em um produto. Só que você precisa do método, você precisa do caminho. Se você quiser, se inscreve aqui no canal,
Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu, para continuar recebendo esses conteúdos e continuar aprendendo, futuramente a gente vai falar um pouco mais na prática, mão na massa, como fazer para transformar o conhecimento acadêmico em um produto. Eu vou trazer alguns cases aqui. Mas, se você quiser fazer isso agora, dentro aqui da descrição, aqui embaixo no link, tem o link do meu curso, onde eu ensino o passo a passo para você ver aula por aula e só fazer as tarefas que no final você sai com o seu produto pronto e você sai também com toda a estratégia de como que você vai fazer para vender esse produto. Então, além de te ensinar como extrair, eu te ensino como transformar em produto e como vender esse produto. E o link está aqui embaixo. Se você tiver tempo, se você não está com pressa de transformar esse conhecimento em produto e de ter essa renda recorrente, está tudo bem. É só você se inscrever aqui que você vai ter acesso a todo o conteúdo que tem lá no curso. A grande diferença é que no curso as aulas são de 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, são completamente diretas, focadas no resultado. E aqui no YouTube, a aula ela leva 30 minutos, 1 hora, 2 horas. E depende. Então, se você tiver tempo, tá aqui, porque o meu intuito não é simplesmente vender o curso, mas é que você tenha acesso a esse conhecimento da melhor forma possível. Se você quer fazer isso com mais velocidade, clique embaixo e já vai direto para o que você precisa fazer. E agora, o que você perderia se daqui a um ano o cenário sua renda fosse exatamente igual como é hoje? O que isso quer dizer? Como seria se daqui a um ano a sua renda ela continuasse exatamente como está hoje? E por que eu faço essa pergunta? Porque às vezes a gente acaba esquecendo de pensar que existem vários fatores acontecendo ao nosso redor. A gente tem inflação, a gente tem um monte de coisa, impostos, cada dia tem algo novo para a gente se surpreender da forma não tão positiva assim. E a gente precisa lidar com isso. Agora, e se você, em vez de só sofrer os impactos de tudo que está acontecendo, mas começar a construir de forma ativa uma solução para que você não passe pelo aperto, pelo sufoco que talvez você estaria daqui a um ano se tivesse a mesma receita. E como que você faz isso na prática? É isso que a gente está falando aqui, pegando esse conhecimento, transformando em receita que entra todo mês na conta. Wellington, mas isso é um exagero, como que você vai dizer que eu vou conseguir pegar e transformar o meu conhecimento em um produto e isso vai me dar renda e vai me dar receita? Cara, isso é realidade. Isso não é nada estranho, isso é o que a gente vive, isso é o que milhares de pessoas vivem. Por que você não pode? Existem pessoas que têm muito menos capacitação técnica do que você tem, muito menos conhecimento, tem muito mais reconhecimento financeiro, de repente, do que você está tendo hoje. E eu sei que isso é duro de ouvir. É duro de ouvir que pessoas menos capacitadas estão recebendo mais, mas isso é realidade. Por quê? Porque não tem a ver só com absorver o conhecimento de forma passiva, mas o que você vai fazer com ele? Eu estou aqui te dando um caminho do que você pode fazer com esse conhecimento. E eu já tenho a validação de que isso funciona, porque a gente vê isso na prática, a gente vive isso na prática. Se você quiser seguir por esse caminho, eu te convido a fazer parte do nosso movimento, que é o movimento Rota do Reconhecimento. E Rota ele é um anagrama que, se você quiser entender como funciona, lá na página aqui embaixo, tem explicadinho como que funciona essa metodologia que eu criei para transformar esse conhecimento em um produto e casar isso em reconhecimento real para adulto. E agora, a pergunta é, qual que é o primeiro passo concreto para quem se identificou com essa visão e quer tornar ela real? O que isso quer dizer? Qual que é o primeiro passo para você que quer fazer isso? Eu não vou só falar para você comprar o curso, como eu falei, todas as aulas aqui são para ajudar vocês a transformar e a ter o reconhecimento que vocês merecem, mesmo que você só me pague com o seu tempo, que é muito valioso e eu agradeço muito por você estar aqui. Então, em respeito ao seu tempo, eu quero te ajudar a fazer a primeira parte. Qual que é a primeira parte? O primeiro passo ele é a tradução. Como que a gente vai fazer isso? É um exercício simples, tá? Eu quero que você faça isso mesmo. Eu quero que você pegue o título da sua dissertação ou de um artigo seu que você considera que seja o seu melhor trabalho, aquilo que você gostou que você fez. E eu quero que você reescrevesse ele como se fosse uma manchete de revista. Ou seja, eu quero que você escreva ele numa frase sem o jargão técnico, entendeu? Então, eu quero que você pegue todo esse conteúdo,
toda a headline ali do seu artigo, da sua dissertação, da sua tese, e transforme isso em uma frase sem utilizar os jargões técnicos para poder ajudar as pessoas. Dentro desse exercício, você consegue comunicar de forma acessível para as pessoas aquilo que você faz. Ó, vou dar um exemplo prático, tá? Como que seria isso? Qual que é a frase que você tem que preencher para você chegar nessa tradução? É basicamente isso. Eu ajudo X a fazer Y sem que seja necessário fazer Z, entendeu? Eu ajudo X a fazer Y sem que seja necessário fazer Z. Simples. Se você pegar a sua dissertação e conseguir transformar nessa frase, como que você consegue ajudar as pessoas de forma simples? Isso já é um grande passo, é um passo gigantesco para você transformar o conhecimento que você tem em algo que o público vai entender, em algo que o público vai aceitar e vai comprar. E eu quero dizer para você o seguinte, eu tô com você. Então eu quero que você coloque aqui nos comentários qual foi a frase que você criou. Eu vou ler essas frases e eu vou acompanhar vocês, eu vou falar o que eu achei, enfim, a gente vai estar junto. Então coloca aqui que eu quero ver como que ficou a sua frase de tradução, tá bom? Aí eu peço para você, coloca primeiro como que é a headline do seu artigo, ou da sua dissertação, da sua tese, o texto, o título, né? E como que ficou essa frase? Como que você montou essa frase? Vai ser muito legal, coloca aqui nos comentários. No vídeo de hoje, nós descobrimos como que faz para uma pessoa gerar uma renda complementar sem que seja necessário se tornar um influencer, exatamente com o conhecimento que você tem. E eu espero que esse conteúdo tenha agregado muito para você. E ó, é o seguinte, no próximo conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês, você vai entender o que é um produto digital de verdade e por que qualquer especialista pode criar um. E o que separa de quem cria de verdade de quem só fica pensando, futuramente eu vou criar ou vou fazer. O que separa a pessoa que faz da pessoa que quer fazer? São duas coisas completamente diferentes. Tem a pessoa que precisa e a pessoa que quer. A que quer fica querendo, mas a que precisa vai lá e faz. Eu vou te ensinar como que faz para você se tornar a pessoa que precisa, de uma forma que eu acredito que vai agregar muito na sua caminhada nessa jornada. Então, rumo à rota do reconhecimento, eu tô aqui para poder ajudar você, tá bom? Então se inscreve aqui no canal se você ainda não fez e encaminha para aquele amigo que precisa ver esse conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.